paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez eu estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor para nossa edificação. Vamos aqui meditar na palavra do Senhor que se encontra em Gálatas. Vamos meditar uns 3 versículos. Gálatas 1, versículo 1 também, e o versículo 10 e o versículo 15. Amém? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Aqui nesse primeiro versículo, Paulo, ele deixa bem claro ali que foi chamado ali não por parte dos homens, mas por parte de Deus. Paulo deixa bem claro que foi chamado ali por Deus e não por parte dos homens. E pulamos para o versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ou seja, que quando Deus ali chamou Paulo, né? Quando nosso Senhor Jesus ali chamou Paulo, foi escolhido ali para pregar a palavra do Senhor, para fazer a boa obra. E ele aqui foi escolhido desde o ventre da sua mãe, foi separado ali para fazer a boa obra, de ir pregar o evangelho a toda criatura, né? Aos reis, a todos, né? E no versículo 10, porque persuando eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E então, o que essa palavra quer nos ensinar? Que se nós somos chamados por Deus, nós temos que agradar a Deus e não a homens, e não as pessoas, e não pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, e não pregar aquilo que agrada aos ouvidos das pessoas, né? Se nós fomos escolhidos por Deus, nós temos que agradar somente a Deus. Embora que muitas das vezes o Senhor dá uma palavra de ânimo, uma palavra ali de fortalecimento, de esperança, de fé, né? Mas não é sempre assim. Não é uma palavra sempre de ânimo, nem sempre é de fortaleza, não, mas de transformação, de mudança, de arrependimento, né? Porque muitas das vezes Deus também, ele corrige, ele repreende, porque qual pai que não corrige o seu filho? Então, o Senhor, ele ali nos ensina que nós temos que pregar a palavra do Senhor, mas não para agradar, sabe? Aquela palavra que Deus dá, uma palavra de repreensão, de ensinamento, corrigindo, e aí Deus dá aquela palavra para nós ali ministrar pelo Espírito Santo, e aí nós ali saímos da direção e dizemos assim: não, essa palavra é muito forte, é muito pesada. Então, quem você está agradando? A Deus ou aos homens? Então, se Deus lhe der uma palavra de repreensão, de correção, pregue aquela palavra que Deus está lhe dando. Pregue aquela palavra porque é o direcionamento do Espírito Santo.
porque nem todas as vezes vai ter aquela palavra de ânimos. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Então, ele ama a todos, mas nós temos que fazer a vontade do Senhor e não a vontade do homem, das pessoas, porque as pessoas pensam que Deus é só amor. As pessoas pensam que a palavra do Senhor é só ali bonança, é só ali amor. Não, não é só bonança. Deus é poderoso para abençoar, mas não é só bonança. Nós temos que estar ciente de que nós temos que levar a nossa cruz. E a nossa cruz, ela é pesada. Então a palavra do Senhor diz: segue-me, segue-me. Jesus, ele diz: segue-me. Renuncia-se a si mesmo e segue-me. Então é essa a palavra do Senhor. Que possamos colocar em prática essa palavra, guardar no nosso coração e fazermos a vontade do Senhor e não a vontade do homem, das pessoas, porque as pessoas elas querem que a gente pregue uma palavra ali que agrada aos ouvidos, né? Mas nós temos que pregar aquilo que Deus nos manda. Se Deus está lhe mandando, pregue aquela palavra de fé, de ânimo, amém. Mas se Deus está lhe mandando também, pregue aquela palavra de repreensão, de arrependimento, de mudança, de transformação, amém também. Então, que nós possamos fazer sempre a vontade do Senhor e não a nossa vontade, amém? Que Deus os abençoe.